queridos, graça e paz. Nossa reflexão de hoje é sobre um personagem que se assemelha muito conosco. Ao mesmo tempo que ele desfrutou de momentos gloriosos e abençoadores, atrelados a tudo isto estavam também os desafios, as dúvidas, as dificuldades e os dramas que fazem parte da vida cotidiana de todo ser humano. Nosso personagem de hoje é Josué. Seu nome significa o Senhor salva. Nos capítulos de 5 a 6 do livro de Josué, vemos que o povo judeu tem um grande desafio. Eles teriam que lidar com as muralhas de Jericó, para aproximar-se um pouco mais do sonho que o próprio Deus havia colocado em seus corações, de conquistarem a terra de Canaã. Eles teriam que confiar plena e unicamente em Deus. A cidade de Jericó era cercada por uma muralha tão larga que sobre ela havia casas. A Bíblia nos conta que Raabe, que prestou ajuda aos espias, morava numa delas juntamente com sua família. Alguns pesquisadores, eles dizem que Jericó ocupava uma área de 32 quilômetros quadrados. Suas muralhas tinham aproximadamente 10 metros de altura e uma largura aproximada de quase 6 metros. Jericó era uma fortaleza impenetrável. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. Pode parecer que não, mas todos nós enfrentamos muralhas que precisam ser derrubadas. Talvez a muralha de Jericó que afeta a sua vida seja o medo, o comodismo, a incredulidade, o desejo de desistir, complexos que vão minando o seu propósito de ser e viver, ou até mesmo de chegar ao lugar que Deus preparou para você. O fato é que, independente de qual seja a sua dificuldade ou provação, Deus te chama neste momento a confessar diante dele as suas reais necessidades. Em 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi exatamente isto que Josué fez para ressignificar suas circunstâncias e vencer suas lutas. Os capítulos de 5 a 6 nos revelam que a primeira coisa que Josué fez foi entregar o controle de sua jornada nas mãos do Senhor. Ele tirou Deus do banco do passageiro e entregou a ele o controle total de sua vida. Irmãos, é impossível querer que Deus haja a nosso favor se queremos controlar as circunstâncias o tempo todo. Se você não quer fragmentos do que busca, não dê a Deus fragmentos do seu tempo, de sua devoção e de sua fé. Em segundo lugar, Josué obedeceu à direção de Deus por mais que tudo parecesse loucura. Ele se consagrou, ele buscou santidade e conduziu o povo a fazer o mesmo. Para vencer o exército de Jericó, Deus não deu estratégias de guerra a Josué. Pelo contrário, ele pediu inicialmente duas coisas. A primeira foi que a arca de Deus fosse à frente. A arca representava a presença e a aliança de Deus com Israel. A arca era a possessão mais valiosa que a nação possuía. Se Deus for sua maior possessão, com certeza você será a maior possessão de Deus. Deus pediu ao povo também que rodeasse a cidade. Parece loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. É quando Josué atendeu estes dois pedidos, o Senhor então explicou detalhadamente como iria derrubar as muralhas. E este é o nosso terceiro princípio. Amado irmão, Deus sabe exatamente como lidar com os meus e os seus problemas. Aliás, é por meio deles que crescemos como indivíduos. Deus pediu 4 coisas que tinham nelas o número da perfeição: 7 sacerdotes, 7 trombetas de chifres de carneiros, 7 dias e 7 voltas no último dia. O povo de Israel deveria rodear a cidade durante 7 dias em silêncio. Os 7 sacerdotes iam à frente da arca tocando buzinas feitas de chifres de carneiros. Durante 6 dias eles rodeariam a cidade apenas uma vez por dia. Porém, no 7º dia, eles rodeariam 7 vezes e ao final da 7ª volta, o povo deveria gritar e invadir a cidade para a batalha. Cada qual na sua direção, na direção em que se encontrava.
O grito da vitória tinha um momento determinado para acontecer. Outra coisa que Deus estava ensinando a Josué é que Deus gosta de trabalhar em conjunto conosco. Enquanto Deus pede o que é possível a nós, Ele vai transformando o que é impossível em grandes possibilidades. As muralhas foram milagrosamente derrubadas mediante a obediência e a fé aplicada do povo. Aqui aprendemos que devemos nos manter firmes e constantes, nunca baixando a guarda. As muralhas caíram não porque o povo lutou, mas porque eles perseveraram até o fim. Eles trabalharam duro, eles não desistiram, não olharam para trás, não desanimaram com a demora dos resultados, mas marcharam por 13 vezes os 32 quilômetros durante os 7 dias, sem murmurar. Assim sendo, confie e dependa de Deus por mais simples ou difícil que pareça a situação. Josué, ele viu o Jordão milagrosamente baixar suas águas. Venceu a Jericó com facilidade. Porém, quando saíram para enfrentar a cidade de Ai, nos capítulos de 7 a 8, eles foram derrotados por acharem que o exército era pequeno. Por menosprezar o desafio, Josué mandou apenas 3.000 homens ou 3.000 soldados, esperando uma vitória rápida. Porém, durante o ataque, os cidadãos de Ai revidaram, os soldados de Israel fugiram e 36 homens morreram na batalha. Josué e os anciãos de Israel buscaram uma explicação de Deus. E Deus ensinou um outro princípio que precisamos levar muito a sério. Cuidado com o pecado. O pecado sempre parece bom, mas traz consequências danosas. Acã, um dos soldados da tribo de Judá, havia desrespeitado a palavra de Deus durante a batalha de Jericó. Em vez de destruir as coisas proibidas e entregar os metais preciosos para o tesouro de Deus, ele levou algumas coisas para a tenda dele. Acã escondeu uma capa babilônica, um pouco mais de 2 quilos de prata e cerca de 500 gramas de ouro. Talvez você pense assim, mas só isto? Queridos, pecado é pecado, e as consequências deste ato foram, além dos 36 homens mortos na batalha, Acã e toda a sua família e todas as suas posses foram destruídas. Finalmente, neste estudo vimos que na primeira batalha, Josué orou, ouviu a Deus, recebeu estratégias espirituais. Na segunda, eles confiaram nas próprias habilidades, no planejamento humano. Eles não discerniram o pecado. Uma vez que o pecado foi removido, o exército de Israel voltou à batalha. A segunda batalha foi bem diferente. Deus acompanhou o povo e entregou aquela cidade com todos os seus 12.000 moradores nas mãos dos israelitas. Por isso, não tire o seu foco da presença de Deus. No mais, que Ele te abençoe ricamente. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe com o máximo de amigos. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo.